Boa noite, graça e paz. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Passamos mais uma semana com a graça de Deus e se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor. A palavra de Deus nos diz lá em Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. E que Deus continue te abençoando a sua vida, família, que possamos aproveitar esses instantes para juntos cultuarmos o nosso Deus. Que o Senhor esteja na frente de tudo, receba o nosso louvor, receba a nossa oração e que fale ao nosso coração também através da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmão e irmã. Nesse momento nós vamos começar o nosso culto, né? E que Deus esteja abençoando a cada família e que nós possamos sentir sempre a presença de Deus na nossa vida. Que essa noite seja uma noite maravilhosa. Que todos nós possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Que o nosso lar seja repleto de paz, de amor, né? E que nós possamos fazer uma oração para começar o nosso culto. Amém? Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa, Senhor Jesus, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, Senhor Jesus, porque antes que nós chegarmos aqui, o Senhor já se fazia presente, Pai amado. Abençoa, Pai amado, a cada família, Senhor Jesus, a cada irmão, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que esse culto seja abençoado, não só para mim, sim para todos nós que estão participando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. A tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. Tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A tua palavra é vida, condena o pecado que quer corromper. A tua palavra é santa, bendita, se faz conhecer. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. A tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. A tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A tua palavra é vida, condena o pecado que vem corromper. A tua palavra é santa, bendita, se faz conhecer. Que a mensagem
mensagem de Cristo com toda a sua riqueza. Viva nos nossos corações, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva nos nossos corações. Paz e graça por parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos, meus irmãos e minhas irmãs. E é nesse momento em que nós nos inclinamos diante de Deus para confessarmos os nossos pecados. A Bíblia nos diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, nesta promessa maravilhosa, nos coloquemos na presença de Deus em confissão de pecados. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, te louvamos pelo teu cuidado precioso que o Senhor tem conosco, pelas bênçãos recebidas da tua mão preciosa. Por isso, Senhor, nós estamos na tua presença arrependidos, porque o nosso pecado tem feito separação entre nós e ti, Senhor. Por isso, perdoa-nos, limpa-nos, dá-nos um coração de acordo com a tua bendita vontade, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. E, acima de tudo, nos perdoando aquilo que, por vezes, temos falhado e, por vezes, também temos errado, Senhor. Por isso, perdoa-nos, guarda-nos para Ti mesmo, nos dá um coração pleno e grato e limpo para podermos louvar e Te agradecer por todas as coisas. Te louvamos e Te agradecemos por isso, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. O texto para a nossa meditação nesta noite se encontra no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 4, versos de 1 a 6, que diz assim: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que estás vendo? Respondi: Vendo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Oremos. Pai querido, Deus de amor, louvado seja seu santo nome, ó Pai. Nós te somos gratos, Pai querido, porque mais uma semana se encerrou, ó Pai amado, e nós te louvamos, bendizemos seu nome, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade, ó Pai. E neste momento, ó Pai, nos reunimos juntos, ó Pai, numa só voz, ó Pai, para clamar a Ti, para Te render louvores, ó Pai amado, e para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Sabemos que estamos distante, ó Pai, distante entre os irmãos, mas na certeza da sua presença entre nós, que possamos nos unir em um só Espírito, ó Pai. Ser com as nossas vidas, ó Pai amado, e ser com o pastor, ó Pai, no decorrer do culto, ó Pai querido, para que a mensagem venha diretamente aos nossos corações, ó Pai querido. Fique conosco, ó Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, uma mensagem que tem como título Reconstruindo Nossas Vidas. Reconstruindo Nossas Vidas. Nós vamos ler uma ilustração que vai nos ajudar a entender o conteúdo da mensagem. Diz assim a ilustração: Certa vez, um homem saiu em viagem de avião, e durante a viagem, enquanto voava sobre o mar, um dos motores do avião falhou, e o piloto teve que fazer uma aterrissagem forçada no oceano. Quase todos morreram, mas este homem conseguiu se agarrar a alguma coisa e se manteve flutuando sobre a água. Muito tempo depois, ele chegou a uma ilha deserta. Chegou cansado, mas estava vivo. Então ele agradeceu a Deus por ter sido livrado da morte. Para se alimentar, comeu peixes. Depois, a fim de se proteger, cortou algumas árvores e, com muito esforço, construiu uma casa. Na verdade, era uma pequena casa, rude, feita de madeira e folhas. Mas era a sua casa, o seu abrigo. E o homem ficou satisfeito e, mais uma vez, agradeceu a Deus pelo fato de ter uma morada, de ter um abrigo. Um dia ele estava pescando e, quando terminou, viu que havia apanhado muitos peixes. Ficou muito alegre, muito feliz e agradeceu a Deus pelo alimento. Mas, ao voltar para a sua casa, qual não foi o tamanho da sua decepção? E ele percebeu que havia alguma coisa errada. Muita fumaça, muito fogo, e a sua casa estava incendiada, estava pegando fogo. E o homem se sentou sobre uma pedra e começou a chorar, começou a murmurar, começou a reclamar da sua sorte. E ele disse: como Deus pôde me deixar nessa situação? Como o Senhor pôde permitir que essa coisa acontecesse comigo? De eu perder tudo que eu tenho, a minha casa que eu havia construído. E nesse mesmo instante, ele nem percebeu uma mão que veio sobre os seus ombros.
essa pessoa que o tocou disse: vamos embora, rapaz. Ele, assustado, perguntou para ele como pôde, como puderam chegar aqui. Ele notou pelas roupas que era o corpo de bombeiros. Como vocês chegaram aqui? E o bombeiro respondeu: nós vimos o seu sinal feito de fogo e fumaça e por isso viemos para cá e o resgatamos. Os dois subiram no bote e assim o homem foi levado a salvo e teve a sua vida reconstruída. Irmãos, nós estamos falando de reconstrução. Reconstrução. O que seria isso? Né? Será que nós precisamos de reconstrução? Ou de uma reformulação? Reconstrução, como a própria palavra diz, é construir de novo. Se construir de novo é porque algo já estava destruído, algo já não existia, algo já estava quebrado. Mas o que nós precisamos reconstruir? O que deve ser reconstruído, por exemplo, na nossa vida? Talvez nossos próprios conceitos, nossas próprias preconcepções, nossas ideias acerca de Deus, acerca da religião, acerca da nossa própria forma de culto. Talvez precisamos reconstruir a nossa família, nosso casamento, o nosso trabalho, nossa vida financeira, tantas coisas que podem ser reconstruídas, mas quando nós falamos de reconstrução, nós falamos de você fazer algo novo, transformar algo que já está quebrado, destruído, transtornado para uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa boa. Então nós precisamos trabalhar, nós vamos trabalhar nessa mensagem acerca da reconstrução. E nada melhor do que esse texto aqui, que é um texto interessante, aliás, é um livro interessante, o livro de Zacarias. Zacarias, quem era ele? Era um profeta, viveu cerca de 520 a.C., no período pós-exílico, ou seja, depois dos 70 anos, quando o povo estava lá no exílio, lá na Babilônia. Nós sabemos pela história, lendo a própria palavra, que o povo de Israel foi disperso, o reino de Israel, o reino de Judá foram praticamente destruídos, a maioria do povo morta, muitos fugiram, correram para outras regiões, e lá em Judá, uma boa parcela desse povo que restou, que não morreu com a guerra, que não se dispersou, foi levada cativa até a Babilônia e por lá permaneceu por 70 anos. E Zacarias, ele é contemporâneo dessa história final. Zacarias, o profeta Ageu, Isaías, alguns dos profetas maiores e menores que fizeram parte desse grupo de homens que tiveram essa visão desse trabalho de reconstrução, de volta, de retorno, lá do exílio, quando o rei persa Dario libertou, ou permitiu que o povo pudesse voltar e reconstruir a sua terra. E juntamente com Zorobabel, Esdras, Neemias, e se nós lermos os dois livros, nós vamos ver como foi essa história, como foi reconstruído o reino de Israel, e também o templo, as casas. Aquele povo estava sendo resgatado, estava sendo transformado. Houve um grande trabalho de reconstrução. E Zacarias, ele foi um desses homens que tiveram essa experiência, foram testemunhas oculares e viram a mão de Deus agindo desta maneira. O profeta, o nome Zacarias significa Israel, aliás, significa Yahvé se lembrou. Yahvé se lembrou, ou seja, Deus se lembrou. Ou seja, Deus se lembrou de Israel, Deus se lembrou do seu povo. Deus nunca havia abandonado, apesar de eles pensarem isso, que o próprio Deus havia abandonado o povo,
Nós lemos isso lá no Salmo 137, o povo chorando, cantando e chorando nas margens dos rios da Babilônia, lembrando de Sião, né? Lembrando da sua terra amada, da sua pátria que eles deixaram, que estava destruída. E Zacarias, o nome Zacarias significa isso, né? Então, Zacarias, ele escreveu essas linhas, né? Escreveu esse livro tendo essa visão. É um livro bastante simbólico, né? Temos ali muitas metáforas, muitos simbolismos ali, né? Então nós, para entendermos, temos que também olharmos a história, conhecermos um pouco da história, e Zacarias, ele teve a experiência de reconstruir juntamente com os demais servos do Senhor, não apenas a questão física, né, do templo, dos muros, da cidade, mas também a questão da dignidade, né, a volta da sua pátria, né? Eles estavam fora da sua terra, fora da pátria onde eles tanto amavam, tanto desejavam retornar. Então, o profeta Zacarias, ele é da linhagem sacerdotal, pertencia a uma família de sacerdotes. O seu avô, chamado Ido, né, isso está lá no capítulo 1 de Zacarias, né, ele foi um dos precursores desse retorno, que voltou lá com Zorobabel para iniciar o processo de reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, Zacarias profetizou mais ou menos nesse período. O seu trabalho era de motivar, incentivar o povo a uma reconstrução, né? Aquele povo que estava ali destruído, o povo que estava desanimado por causa da situação, por causa da escravidão, por causa dos problemas. Então o povo estava meio que letárgico, né? Parado, passivo, e reclamando, murmurando de Deus, porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? Exatamente como essa ilustração que nós acabamos de ler, né? Um homem lá na ilha agradeceu a Deus por estar vivo, por ter alimento, pelo livramento, mas quando a sua casa pegou fogo, ele começou a murmurar, começou a reclamar, porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então, ele iria começar tudo de novo. Então, quando ele foi resgatado por Deus, ele iniciou uma nova vida. Então, nós precisamos atentar para esse tema, né, da reconstrução. Nós estamos, na verdade, tentando reconstruir alguma coisa, né? Agora, com essa pandemia, esse retorno à vida normal, né? A vida na igreja, as atividades, tantas coisas que nós queremos fazer, nossos sonhos que deixamos para trás por causa da epidemia, né? Então nós estamos reconstruindo sempre alguma coisa, muita coisa ficou para trás. Talvez a nossa própria comunhão com Deus não estava muito bem, né? Por causa mesmo do problema, nós não estávamos juntos, faltava aquele aconchego, faltava aquele incentivo, né? Por isso que nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós não devemos deixar de congregar, porque o fato de nós congregarmos, isso nos incentiva, isso nos motiva a uma continuidade, a uma melhoria, a uma mudança, né? Então nós precisamos resgatar isso, a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão, né, com Deus, comunhão com os irmãos. E Zacarias, ele nos ensina isso através desse texto. E o que nós podemos aprender com isso? Como Deus nos ajuda a reconstruir as nossas vidas. Em primeiro lugar, né, para que Deus nos ajude a reconstruir a nossa vida de alguma forma, nós precisamos ser despertados. Precisamos ser despertados. Eu sempre digo que esse momento que nós ficamos sem nos reunir presencialmente foi como se fosse
um chacoalhão, né? Um sacode, né? Nós somos sacudidos por Deus. Deus nos mexeu mesmo, e para mostrar como que está a nossa vida, como que está a nossa comunhão com Deus, como que está a nossa relação com o Senhor, na nossa intimidade com o Senhor. Eu tenho pregado bastante sobre isso, sobre a intimidade com Deus, né, sobre uma vida de oração, uma vida de busca, né, isso eu tenho falado bastante, né. Então nós somos repetitivos exatamente para isso, para que nós tomemos uma atitude, né. E é exatamente isso que Deus queria que Zacarias fizesse. No versículo 1 nós lemos assim: ele, o anjo, me acordou como se acorda alguém que está dormindo. É isso que Deus faz para Zacarias. Zacarias também, naquele momento, estava desanimado, estava desmotivado. Parece que as coisas não estão dando certo, está tudo destruído, o povo está disperso, a minha nação não existe mais. E chegou no momento de desânimo, né? Momento de letargia, né? Então às vezes nós nos encontramos assim. E Israel também estava assim. O povo de Judá, o povo de Israel que estava ali na Babilônia estava desanimado, estava reclamando: o que vai acontecer conosco? A Babilônia tinha vencido todo o seu exército, levaram cativos para a sua terra. Durou 70 anos, demorou muito, não foi de uma hora para outra, mas demorou muito tempo. Então Israel estava quebrado, Israel estava destruído e o povo estava desanimado. Então, quando isso acontece, nós ficamos sonolentos, nós ficamos desanimados. Precisa de uma coisa para nos sacudir, para mexer mesmo com a nossa vida, né? Então, nesse versículo 1, nós vemos que Zacarias, ele também estava aturdido por causa dessa situação, estava confuso, né? Mas Deus o despertou, né? O anjo de Deus o despertou. O anjo de Deus fez o serviço de despertar Zacarias, porque ele estava absorto nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e não se animava a reconstruir a cidade que já havia sido começado, já começou lá com o seu avô, né, com seu pai, a sua família já estava envolvida nesse processo, que não é uma coisa assim tão rápida, mas ele estava desanimado. E foi então que Deus mexeu com ele, o acordou, né? E às vezes Deus precisa fazer isso conosco mesmo, precisa nos acordar. Quando nós estamos em crises de ordem pessoal, familiar, financeira, o casamento às vezes não está bom, né? E às vezes acontece alguma coisa que Deus mexe exatamente para nos acordar, para nos despertar. Então essas crises podem causar sim um impacto tão grande que nós ficamos depressivos, ficamos ensimesmados, né? A ponto de perder de vista até a maneira como resolver os nossos problemas. E precisamos ser despertados, como Zacarias também foi despertado. Deus usa a sua palavra muitas vezes para nos despertar e para mostrar que nós estamos dormindo, precisamos fazer alguma coisa. Semana passada nós pregamos sobre Elias. Elias também precisou ser despertado. Era um servo de Deus? Era. Tinha comunhão com Deus? Tinha. Ele enfrentou os 450 profetas de Baal. Mas naquele momento ele estava fragilizado, ele estava desanimado. E Deus o despertou. Deus mexeu com a vida dele. Disse: sai daí da caverna, vai fazer a sua parte, vai fazer o seu trabalho, né? E às vezes nós precisamos fazer isso mesmo, né? Nós estamos com a nossa vida quebrada, a nossa família quebrada, nosso relacionamento com Deus quebrado, nosso casamento quebrado, nosso relacionamento com os filhos, então às vezes aquilo nos deixa desanimados, mas Deus está mostrando, Deus está dizendo: desperta tu que dormes,
né? Então é exatamente isso que nós precisamos fazer. Precisamos ser acordados por Deus, precisamos tomar uma atitude, precisamos tomar uma postura, precisamos acordar. E acordar para fazer a vontade de Deus. Os problemas, eles estão aí, eles precisam ser enfrentados e nós vamos enfrentá-los. É assim que Deus fez com Elias, assim que Deus fez com Zacarias. Levanta, vai fazer o teu trabalho, vai fazer a tua obra, vai reconstruir a minha cidade. É isso que Deus fez com Zacarias. E sabe por que Deus faz isso? Né? É outro ponto da mensagem. Deus faz isso porque Ele reconstrói, Ele nos ajuda na reconstrução, porque Ele nos ama, porque Ele nos dá valor. A palavra sempre nos ensina que Deus, Ele nos ajuda, Ele tem misericórdia de nós, porque Ele nos ama. E olha só, o versículo 2 diz assim: o que você está vendo, Zacarias? E Zacarias respondeu: estou vendo um candelabro de ouro. Então, essa visão de Zacarias, como eu falei, o livro de Zacarias é um livro simbólico. Nós podemos entender esse candelabro de ouro como o povo de Deus, né? Como a nação de Israel, o povo que Deus permitiu que passasse por aquela situação, mas que agora já teria a sua libertação garantida, a sua reconstrução garantida. Então, nessa visão, Zacarias, depois de ter sido despertado daquela maneira, Deus mostra a ele esse candelabro de ouro, que não é um candelabro qualquer, é um candelabro de ouro maciço. Isso quer dizer que Deus, Ele considera o seu povo a menina dos seus olhos, que Deus ama, que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus nos ajuda. Então nós, não apenas o povo de Israel, hoje somos nós, Jesus Cristo veio para nos resgatar, então nós somos a menina dos olhos de Deus. Então Deus cuida de nós. Apesar de toda essa situação que nós estamos passando, difícil, tudo quebrado, tudo complicado, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. Então fique nessa certeza, se Deus permite determinadas coisas, é porque Deus te ama, porque Deus quer uma mudança, Deus quer que você comece agora a uma reconstrução da sua vida, reconstrução do seu trabalho, dos seus relacionamentos, enfim, Deus te ama. Deus mostrou ali, olha o candelabro de ouro, eu vou trabalhar nesse candelabro, esse candelabro é o povo de Israel, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou reconstruir a sua vida. Deus mostrando a Zacarias que ele estava na frente, que ele controlava tudo, que ele tinha tudo sob o seu domínio. Na semana passada nós falamos sobre isso, sobre a soberania de Deus. Deus tem tudo sob o seu controle e Ele vai agir na sua vida, como Ele agiu na vida de Zacarias, mostrando também o quanto Deus ama aquele povo, quanto Deus nos ama. Então as pessoas para Deus são de alto valor, o valor tão grande que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Então se nós temos Jesus nas nossas vidas, porque Ele nos ama, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo isso por causa do amor de Deus, por causa do cuidado de Deus, as misericórdias do Senhor que estão sempre conosco, né? Então, qual a condição também para essa ajuda de Deus, né? Nós vemos que Deus nos dá valor, que Deus nos considera como um candelabro de ouro, como foi considerado o povo de Israel. Outro ponto é que para que Deus nos ajude na reconstrução, Ele nos dá a provisão. Ele nos dá a provisão, ou seja, Ele não deixa nada faltar. Não deixa nada faltar. Olha só, no versículo 2 mesmo, diz assim: em cima do candelabro, um vaso para o azeite. E no verso seguinte lemos: perto do candelabro, 2 oliveiras, uma de cada lado. Então, Zacarias vê um detalhe, que esse candelabro, em sua parte superior, tinha um depósito de azeite,
que alimentava através de ramos de oliveira o fogo do candelabro. Ou seja, Deus, ele estava provendo o azeite para que aquele candelabro tivesse o fogo constante. Então, olha só que esse simbolismo também tudo tem a ver com esse processo de reconstrução. Significa a providência de Deus, o braço de Deus agindo e prover a sua vida. Você pode estar quebrado, você pode estar destruído, você pode estar desanimado, você pode estar caído, mas Deus te acorda, Deus te ama e Deus te levanta. E é assim que Deus faz conosco. Deus levanta a sua vida, como ele levantou o povo de Israel, como Zacarias trabalhou ali, juntamente com aqueles homens que fizeram parte do processo de reconstrução lá da cidade de Jerusalém, né? Se nós lemos os livros, nós vamos ver a história completa, mas a gente vê também o Deus falando ao profeta. E é interessante que no versículo 6, Deus fala também, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, não é você brigando, não é você reclamando, não é você se batendo, que as coisas vão se resolver. As coisas vão se resolver pelo Espírito Santo de Deus. Se você deixar Deus agir na sua vida. Então, o Espírito de Deus é quem proverá de maneira inesgotável o poder e a força para você reedificar a sua vida. Então, o processo de reconstrução já começou. Já começou. Você deve erguer as suas mãos, deve exatamente arregaçar suas mangas e começar a fazer a sua parte, porque Deus já fez a parte dele. Ele vai te prover, ele vai agir de uma maneira poderosa, como ele agiu lá no povo de Israel. Se você ler o capítulo todo, o livro todo de Zacarias, você vai entender isso. Então, isso é para nos lembrar que Deus provê tudo aquilo que nós necessitamos. Então, confie nesse Deus, confie no Senhor que é o nosso provedor, confie no Senhor que nos ama, que nos permite muitas vezes que passemos por dificuldades. Essas dificuldades virão e não cessarão, mas Deus estará conosco sempre. Deus estará conosco sempre. Como aquele texto lá de Jesus com os discípulos no barco, né? E o barco começou a balançar, a tempestade veio, Jesus dormindo, aí os discípulos foram lá e acordaram Jesus, e Jesus disse: por que vocês estão aí tão assustados, né? Crê, né? Então, basta crer nas promessas do Senhor, basta crer na ação de Deus, e Deus vai agir, e Deus vai trabalhar. Então, se você hoje está desanimado, tudo isso que está acontecendo está te deixando confuso, coloque tudo isso nas mãos de Deus. Se o seu trabalho está com problema, se a sua família está com problema, se o seu casamento está com problema, coloque nas mãos de Deus. Mas também faça a sua parte, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Mas deixe o Senhor trabalhar, deixe o Senhor agir. Amém? Que essa mensagem possa tocar profundamente a sua vida e o seu coração. Você se sinta reconfortado, você se sinta motivado a realizar a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Crianças cristãs da Colômbia são alvo de perseguição por sua fé. Algumas delas crescem em lares cristãos e outras decidem seguir a Jesus por si mesmas. Mas elas têm algo em comum: o preço que pagam por isso. A guerrilha do país recruta crianças para trabalhar no crime e os filhos de cristãos são mais vulneráveis. Além disso, são expulsas da escola e muitas vezes perdem os pais, que são presos ou mortos. Eu fui até a casa de um vizinho e quando eu ouvi os tiros, eu fiquei assustada.
Eu corri para saber sobre o meu pai e a minha mãe. Eu queria falar com ele, mas não deixaram. Os pais de Sofia eram líderes cristãos e foram mortos quando ela tinha apenas 9 anos. Por algum tempo, seu coração se encheu de dúvidas e ressentimentos. Aí eu disse, bem, minha mãe faleceu. Estou muito triste, mas tenho uma esperança. Continuamos ali. E umas 3 ou 4 horas mais tarde, soube que meu pai também havia falecido. Foi quando eu pensei, onde está Deus? Eles foram assassinados. Em meio à dor, Sofia foi acolhida pela Portas Abertas. Durante 5 anos, ela viveu em um centro infantil que se dedica a crianças atingidas pela perseguição. Ela foi abençoada com alimentos, roupas, educação, amigos e uma família. Foi muito difícil sair de onde eu morava depois do que aconteceu com os meus pais. Mas, ao contrário do que imaginei, fiquei muito feliz a ver como as crianças corriam juntas, de mãos dadas. Isso me encheu de alegria, de amor. Esse amor era como o amor que eu tinha perdido. Este lugar tem um impacto para mim. Foi uma ajuda muito, muito especial. Porque aprendi a amar e entender as coisas de Deus. Que Deus não é só amor, mas também justiça. Que Ele gosta das coisas retas, das coisas justas. E durante todo esse tempo, Ele tem tratado comigo de uma forma muito especial. Em cada uma das atividades, o centro de tudo o que fazemos aqui é Deus. E isso tem permitido que eu cresça de uma maneira surpreendente. Eu sei que se eu não estivesse aqui, minha vida lá fora teria sido completamente diferente. Por meio da família da fé, Sofia sentiu de perto o cuidado de Deus. Seu coração foi restaurado e sua fé em Cristo fortalecida. Deus deu a ela novos sonhos e hoje Sofia olha para o mundo com esperança. Ele é indescritível, não há palavras. Ele é maravilhoso. Com Ele eu quero estar por toda a minha vida. O seu envolvimento pode ajudar crianças como Sofia a ver um novo sentido na vida. Demonstre seu amor. Ore, contribua, divulgue. Pois é, irmãos, nós estamos terminando este culto, que esta palavra que nós ouvimos hoje possa ter tocado a sua vida, o seu coração. Entregue ao Senhor a sua vida, confie nele e Ele tudo fará. É assim que Ele nos promete, nós devemos crer na sua palavra. Que você tenha realmente uma semana abençoada, uma semana rica, com muitas bênçãos do Senhor, e que a paz reine sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e ao mesmo tempo, Senhor, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude e que tenhamos todos, ó Deus, uma semana, Deus, protegida por ti. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, e boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.